Ok, agora começou. Então, gente, o que eu vou falar, como já apresentaram, é como que a gente pode sair dessas caixinhas de humanas e de exatas, que eu sempre achei, quer dizer, sempre não, que hoje eu acho meio bestas, e fazer coisas legais sem isso. Eu sei que já me apresentaram, mas eu quero me apresentar para vocês como eu me apresento para o mundo, assim, que é basicamente a minha bio do Twitter. Eu sou um cara de humanas que escreve códigos. Eu já explico o que isso significa, mas basicamente quando eu entrei no jornalismo, meu sonho era trabalhar na revista Piauí. Não sei se vocês conhecem a revista Piauí, ela é uma revista gigantesca de 20, sei lá, cada reportagem tem 20 páginas, são super literárias. O que acontece? O repórter sai com um bloquinho na mão, fala com um monte de gente, descreve a cena, descreve a roupa do entrevistado. E assim, é um jornalismo muito raiz e muito de humanas. E meu sonho era fazer isso. Só que alguma coisa deu errado no meio do caminho e hoje eu trabalho com número e programação e com dados o tempo todo. Quando eu percebi, eu estava numa escola de computação em Nova York, estudando coisas tipo isso aqui. Esse monte de código e letra e parêntese, que é uma expressão regular, não vale a pena explicar o que é uma expressão regular agora, mas é uma coisa tipo muito nerd, que você pega texto e transforma em dado estruturado. E assim, depois que eu comecei a gostar dessas coisas, não só a expressão regular, mas estudei matemática discreta, estudei estatística, estudei estrutura de dados em C, eu comecei a gostar muito disso, e eu queria entender, e comecei a pensar, por que eu passei 20 anos sem perceber que exatas é tão legal quanto humanas. E tem um parênteses aqui, para quem é de humanas, só tem humanas e exatas. Se você é de biológica, você já é de exatas, assim, sinto muito. E a minha fala hoje tem, assim, 3 pontos principais. O primeiro é tentar entender por que a gente se isola em ilhas, por que a gente acha, eu sou de humanas, então não sei fazer nenhuma conta, porque eu sou de exatas, não sei ler Foucault, sabe? Como que a gente rompe essa lógica e o que a gente ganha com isso? E vamos começar do primeiro ponto, lógico, um pouco da minha história, que eu acho que por ser do UEPG, ter feito vestibular aqui, talvez ressoe um pouco com vocês, assim. Até a terceira série eu tinha 2 disciplinas que eu gostava muito no colégio. História, que faz todo sentido por ser de humanas, e matemática, que não faz muito sentido. E eu gostava das 2 coisas e fui indo muito bem até aparecerem frações e números negativos e eu não entendia nada. E tentavam me explicar, não, você pega e faz um X e o de cima multiplica pelo de baixo e o sinal é diferente e vira positivo e sei lá, nem sei até hoje. E eu comecei a me sentir muito burro. Eu acho que não é que eu não gostava de matemática, eu não gostava de ser burro. Eu me sentia assim, cara, como é que eu não entendo isso? Isso gera um trauma. Eu acho que tem muita gente que deve ter trauma de matemática, ou trauma de exatas, ou trauma de física. Só que trauma não é o fim do mundo, assim. Viver, basicamente, é superar traumas. Eu tinha um outro trauma que, por exemplo, eu tinha medo de telefone. Eu não conseguia pegar o telefone assim na terceira série, ligar e pedir pizza. Ficava muito nervoso. Só que eu superei isso. Por quê? Porque eu tinha um incentivo. Se eu ligasse e pedisse pizza, ia chegar uma pizza na minha casa. Isso é um baita no incentivo. Só que qual que é o incentivo para a gente estudar? Tipo, qual que é o meu incentivo para aprender matemática? E esse é o incentivo. Esse é o cartaz do vestibular que eu fiz na UEPG em 2011. A UEPG sempre faz uns cartazes meio diferentes, eu acho. E, enfim, o vestibular ele define em grande medida como é que a gente se relaciona com o conhecimento. Talvez não tanto na terceira série, mas 7ª série, 8ª série, 1º ano, 2º ano e no cursinho, a gente estuda para passar no vestibular. Eu escolhi o meu curso, eu vejo hoje, porque ele tinha questões específicas de humanas que eu sabia resolver. E eu respondi nesse vestibular 74 questões de humanas e só 22 questões de qualquer outra coisa. Fora a redação, que também é uma coisa meio de humanas. E eu percebi que se eu estudasse só humanas, eu passava. Eu tinha que tirar uns 70% da prova para passar bem, tranquilo. E o que eu fiz foi, parei de estudar exatas. Eu só estudava as específicas, fazia a prova específica e eu passei no vestibular e deu certo. E isso é um problema, porque já na porta de entrada, assim, da universidade, que é a porta de entrada da vida adulta, que é onde a gente começa a produzir conhecimento e virar um profissional, a gente tem gente que tem orgulho de ficar numa caixinha, ser de humanas, assim, tem muitos colegas meus, eles, eu sou de humanas, não sei fazer regra de 3 assim mesmo, não me faz falta. E eu tinha colegas que faziam engenharia, que os caras não liam nada além de livro técnico e diziam, não, porque eu gosto de coisas assim, 1 mais 1 é 2 e assim vai. E isso é um problema, eu acho que é um problema meio auto-evidente, não tem que explicar por que isso é um problema, tem que pensar como que a gente rompe essa lógica. E assim, eu podia propor uma revolução aqui, tipo, acabar com o vestibular, acabar com a divisão de... Eu acho que isso é muito legal, assim, não tem mais departamento de letras, não tem departamento de matemática, é tudo misturado. Só que isso não vai acontecer, né? Tá assim faz 200 anos ou mais e a gente tem que achar uma solução mais simples. Eu acho que a solução mais simples é mostrar para as pessoas que a separação do conhecimento na prática, talvez não na academia, não no vestibular, é um lance que é meramente formal, assim, na prática ela não acontece muito. E uma tarefa que passaram na minha pós-graduação, que eu acho que foi, que me ajudou a ver essa separação ser tão artificial, foi com um professor que era poeta e engenheiro, ele já era meio doidão, assim,
ele mandou uma tarefa assim, vocês têm 2 temas que eu quero que vocês trabalhem, encontrem uma relação entre eles, façam um ensaio para mim, um artigo. O primeiro tema é esse cara aqui, Jorge Luis Borges, para quem não conhece, é um escritor argentino, escritor, bibliotecário, ensaísta, contista, poeta, enfim, é um cara muito de humanas. Ele escreveu um texto chamado A Biblioteca de Babel. O que é essa Biblioteca de Babel? É realismo fantástico, então é uma biblioteca gigantesca que tem todos os livros e todo o conhecimento que a humanidade já produziu e poderia produzir no futuro. E o grande drama é que tem pessoas que estão circulando por essa biblioteca, assim, de capuz na cabeça e tocha na mão, procurando um livro que tem a verdade da humanidade, passado, presente e futuro. Um livro específico que tem, tipo, tudo que você precisa saber. E elas nunca achavam esse livro, porque a biblioteca era muito grande e não tinha nenhuma maneira de procurar. Então elas ficavam vagando por toda a eternidade e não achavam a resposta. E o segundo tópico é isso aqui. Eu acho que se tem alguém de exatas aqui, de computação, sabe que isso é um banco de dados. Não vou explicar exatamente o que é uma árvore, estudo de árvore, mas é que assim, desde que a computação existe, as pessoas estão muito preocupadas em como organizar a informação para que o computador, quando vai pesquisar um arquivo, uma palavra, alguma entrada, ele ache as coisas de maneira eficiente. Se eu for livro por livro, entrada por entrada, eu vou demorar toda a eternidade para achar um dado. Se eu desenhar um banco de dados de uma forma um pouco mais lógica, o computador consegue achar a informação de forma mais eficiente. E é muito louco como esse cara, o Jorge Luis Borges, em 44, eu acho que ele escreveu o texto, 16 anos depois, pessoas tipo da IBM, engenharia da computação, sabe, só 16 anos depois, estavam preocupadas com a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Como que eu vou achar esse maldito livro, esse maldito conhecimento? E assim, eles estão muito distantes, mas o tema que eles estão trabalhando é o mesmo. Um gerando poesia e outro gerando engenharia. E quando você para pensar, esse caso não é uma exceção. Assim, eu penso as pessoas que eu gosto, filósofos, os caras que eu lia, eles trabalham muito nessas duas partes. Assim. David Foster Wallace, ele foi um escritor americano que ele tinha uma coisa de pegar a linha de pensamento e até o final, falar de relacionamento, sociedade contemporânea, capitalismo e um monte de coisa muito de humanas. Mas o livro que eu mais gosto dele se chama Everything and More, que é um livro sobre filosofia da matemática e o infinito. Então é ele trabalhando com a linguagem dele, o jeito humanista dele, as consequências de várias equações que provaram que o infinito existe, existe mais de um infinito, o infinito exponencial, o infinito subexponencial, e é um livro muito bom. Asimov é o cara que escreveu Eu, Robô, uma série de contos, que é as leis da robótica e como que os robôs vão se comportar no futuro e quais são as leis que eles têm que obedecer. Só que esse cara também era bioquímico, ele dava aula na Universidade de Boston, tinha uma relação meio conflituosa, que ele não gostava de pesquisar, mas só de dar aula e escrever. Só que, assim, ele escreveu o tipo de ficção que ele escrevia, ficção científica dura, que chamam, que tem, tipo, é verossímil, que parece real, ao contrário de um H.G. Wells, A Máquina do Tempo, porque ele tinha essa formação científica, exatoide, biológica, que permitia que ele escrevesse daquele jeito convincente que ele escrevia. Outro cara, Bertrand Russell, vocês devem conhecer ele como Nobel de Literatura, ativista político, pensador, só que ele escreveu em 1900 um livro chamado Princípios Lógicos Matemáticos, que é basicamente os princípios da lógica formal que guiam a computação e a matemática até hoje. E foi um ativista político, foi um militante anti-guerra, é um cara que está ali entre as duas coisas. A gente vai voltando no tempo, Isaac Newton, ele é físico, óbvio, mas ele também escrevia sobre teologia, ele escrevia sobre a Bíblia, e ele também foi de um partido político monarquista constitucional britânico, então é um cara que era política e era exatas, e você volta, que Aristóteles é só um exemplo. Os gregos pensavam matemática, pensavam triângulos e geometria, e pensavam a vida na cidade, na polis e política, então essa separação, ela é de papel. Quando a gente entende que esse muro é de papel e não é um muro na realidade, a nossa vida melhora muito. E agora eu vou tentar mostrar o que a gente ganha com isso quando a gente derruba esse muro, sabe? E agora eu vou voltar um pouco a ser jornalista para responder com exemplos do meu trabalho, de meus colegas, como que a gente está tentando romper isso numa redação, assim. Essa é uma reportagem que meus concorrentes e amigos da Folha publicaram. Eles pegaram o Enem de 2018, saíram os microdados do Enem, e você tem, por exemplo, cada prova você tem a sequência de respostas. E você tem o perfil, não tem o nome da pessoa, mas tem o perfil. Essa pessoa que fez essa prova, que a resposta é A, B, C, E, A, B, C, ela é uma pessoa de X anos, veio da cidade tal. Então você tem, tipo, milhões de provas e com a chave de respostas delas. E eles analisaram da seguinte maneira: quando você acerta uma questão, todo mundo consegue acertar de uma maneira só tem uma resposta correta. Mas quando você erra, você pode errar de 4 maneiras, você pode marcar as 4 alternativas que sobram. E as pessoas tendem a errar de maneiras diferentes. É muito improvável que você vá errar uma questão igual, como tem uma chance de 1/4 só, que é uma chance pequena.
E o que os caras perceberam é que tinha muita gente errando igual. Eles erravam da mesma maneira. Tipo, eles acertavam nas mesmas questões e quando erravam, erravam marcando B, erravam marcando C. O que isso indica? Eles ou tinham o gabarito ou tinham alguém soprando no ouvido deles a resposta. Essa reportagem era uma investigação do Ministério Público que eu não sei que pé que tá, provavelmente está andando ainda. Mas qual que é a chave? O cara que pensou esse método quantitativo é um biólogo, Daniel Mariani, biólogo, infografista e jornalista. Ele deve trabalhar na redação faz uns 10 anos. Só que ele pesquisava genética antes. Eu estou me aventurando em uma área que eu não conheço quase nada, mas a piada que eles fazem é que ele ficou tanto tempo vendo base nitrogenada, timina, adenina, guanina, ACTG, ACTG, que ele pegou e viu o Enem, cara, é a mesma coisa. Então ele pegou esse conhecimento quantitativo dele e dentro de uma cultura de redação, uma cultura investigativa, ele colaborou com outros repórteres que também navegavam nessas duas áreas para ir atrás dessas pessoas, entrar em contato com as escolas, apurar a informação mesmo. Isso seria uma coisa estranha, por exemplo. Esses caras que tinham esse padrão estranho de respostas saíam de um grande centro para fazer prova no interior, por exemplo. Então tinham elementos muito fortes de fraude que não foi comprovada pela reportagem, mas que abriu uma linha de investigação jurídica. E essa outra reportagem, uma reportagem que agora eu vou me exibir um pouco, a minha equipe fez no Estadão, que eu acho espetacular, e foi uma união da minha equipe de infografia, digital, programadores, desenvolvedores, com uma equipe mais tradicional de viagem. E a gente botou uma repórter para fazer um roteiro no Museu do Prado, na Espanha, que é o museu mais antigo, o maior acervo de arte da Espanha, fez 200 anos faz pouco, e ela apontou as coisas mais interessantes que tinham lá. Sei lá, você tem as meninas do Velázquez, você tem muitas pinturas do Goya, você tem muitas coisas do Bosco, o Jardim das Delícias Terrenas, eu sabia tudo isso. Só que a gente teve uma ideia meio doida de avaliar esses dados de maneira diferente. Dados não, essas pinturas, né? Mas pinturas são dados, porque você pega uma imagem, ok, é pincel, é arte, tem uma representação muito subjetiva ali, mas quando você bota isso num computador, cara, isso é byte, é 0101, é pixel, é cor. O que a gente fez? A gente pegou uma inteligência artificial que comparou cada uma dessas imagens com outras 6.000 e dizia, essa parece com essa parece com essa parece com essa parece com essa, e falou, computador, bota essas 6.000 imagens num plano 2D para a gente brincar. E a gente começou a ver as imagens parecidas perto uma das outras. E a gente descobriu coisas que eu não sabia, tipo esse cara aqui, Luiz Egídio Melendez. Ele é um pintor espanhol, ele deve ter, eu acho que é o segundo cara com mais obras expostas no Prado, tem 500, 600 obras, sei lá. E ele pintava o bodegão espanhol, que é uma natureza morta com coisas típicas da culinária espanhola, da vida espanhola cotidiana. Outro cara era um que eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas ele pintava paisagens da Espanha, ele pintava grama, pintava céu, pintava montanha, e ficou outra nuvem ali. Então a gente descobriu, numa área que geralmente é muito... tem um certo preconceito com coisa quantitativa e tal, que é o jornalismo cultural, tem muita coisa da inspiração do repórter, a gente usou uma método diferente para explorar o museu mais tradicional da Europa, um dos museus tradicionais da Europa, e descobrir coisas que a gente não conseguiria descobrir de outro jeito. A gente usou computação e tecnologia para achar ângulos novos em uma matéria de jornalismo muito cultural. Em suma, o que eu queria dizer é que quando você quebra esse muro, que eu tentei mostrar lá atrás, que é um muro muito de papel, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. A gente começa a pensar de forma que a gente não via antes. Isso é, de um ponto de vista humano, isso é muito bom. A gente começa a aprender muito mais e pensar de uma forma diferente. Só que isso também pode ajudar a pagar boleto. E eu queria terminar a palestra com uma frase de um cara que eu pude conversar quando eu fazia essa pós, que é o Larry Buchanan, ele é o editor do New York Times, ele falou isso, assim, é muito fácil encontrar um bom repórter, um bom infografista, um bom programador, só que é muito difícil encontrar uma pessoa que consiga ter tudo isso e fazer uma coisa muito doida e muito diferente. Eu acho que também deve ser muito fácil encontrar um ótimo estatístico, um ótimo engenheiro, um ótimo programador, mas é um pouco mais difícil encontrar alguém que consiga unir tudo isso em um trabalho que tem propósito e que inova e que quebra barreiras. E muito obrigado.